3. Boa tarde, pessoal do terceiro ano do Walter Sá Cavalcante. Fiquei muito feliz quando soube da decisão de vocês de formar um grupo de estudo, né, aqui no WhatsApp, para discutir, para se preparar para o Enem 2020. E é exatamente por aí, né, já que não tem remédio, remediado está, e o negócio é estudar. E aí, quando a Isabel me falou, eu me predispus a dar uma colaboração e ela disse que toda ajuda seria bem-vinda e estamos aqui. Vamos falar rapidamente aqui, para não ser muito prolixo, sobre a poesia marginal, focado no seu ícone principal, Cacaso, e na sua poesia Jogos Florais. E aí a gente escolheu aqui, temos aqui a imagem do Cacaso, que foi um cara que morreu aos 43 anos de idade, um infarto, né? Ou seja, teve uma vida muito curta, mas de muita significação quando se fala na poesia de resistência durante a ditadura. Então, ele juntamente com alguns outros, formou a chamada poesia marginal, né? Poesia marginal porque eles utilizavam mimeógrafos para poder produzir seus livros, digamos assim, para fazer uma divulgação mais rápida. E claro, também para não sucumbir ao mercado editorial, que era muito caro, tá? Então, Cacaso fez um brilhante trabalho de exatamente contra a ditadura militar, a época em que pensar era quase impossível, né? Era difícil, tinha que pensar escondido, né? Infelizmente, esses dias eles não demoram muito, eles estão nos rodeando de vez em quando, tá? Então, lembrar dele porque ele faz parte dessa resistência. Então, temos aqui o poema Jogos Florais. Jogos Florais, na época de Roma, eram jogos realizados à época em homenagem à deusa Flora, né? Que era a deusa da natureza, deusa das plantas e tudo, né? E aí havia esses jogos lá. E hoje, Jogos Florais, para nós, modernamente, são concursos de poesias realizados em Portugal, principalmente. Aqui também nós temos muitos desses jogos aqui, tá? Se a gente procurar no YouTube, a gente vai encontrar várias reuniões, né, chamadas de Jogos Florais. E também é conhecido como a poesia que trata de um tema específico, geralmente de um tema popular. E os nossos Jogos Florais aqui de Cacaso, né, Antônio Carlos Brito, começa dizendo: minha terra tem palmeiras onde canta o tico-tico, enquanto isso o sabiá vive comendo o meu fubá. Ficou moderno o Brasil, ficou moderno o milagre, a água já não vira vinho, vira direto vinagre. Minha terra tem palmares, memória cala-te já, peço licença poética, Belém, capital Pará. Bem, meus pesados senhores, dado o avançado da hora, rata e efeitos de vinho, o poeta sai de fininho. Será mesmo com 2 S que se escreve passarinho? Então nós temos aí do livro Lero Lero, de Cacaso, o poema Jogos Florais. E esse poema é muito emblemático para nós nos dias de hoje, que a censura, né, continua nos rodeando. E a poesia produzida na década de 70 também era muito cesseada no seu direito de ser dita, de ser cantada, de ser falada. E aí nós temos aí um cenário bem interessante, né? O poeta começa no seu primeiro jogo, né, floral, ele diz: minha terra tem palmeiras, uma alusão à poesia de Gonçalves Dias, que tornou-se ícone do nacionalismo, né? E a gente lembra que durante a década de 70 havia um falso nacionalismo, um falso ideia de que o Brasil era um país que ia para frente agora sob o domínio militar. E aí Cacaso vem nos lembrar, né? Minha terra tem palmeiras onde canta não o sabiá, mas o tico-tico, né? Enquanto isso o sabiá vive comendo o meu fubá. E aí, na década de 70, nós lembramos que havia o chamado milagre brasileiro, né? Ou seja, o Brasil, naquele período ali, seria então, tornar-se-ia uma nação de primeiro mundo. E ele vai dizer: ficou moderno o Brasil, ficou moderno o milagre. A água já não vira vinho, vira direto vinagre, né? Então, o fenômeno da água transformando-se em vinho, milagre lá, durante as bodas de Caná, que está presente na história de Jesus, né? Aqui no Brasil esse milagre é bem maior, ou seja, a água já virava direto vinagre, ou seja, azedava, né? E era grande
a ideia, né, a perspectiva de um país grande, maravilhoso, mas na verdade o que nós víamos era um país tornando-se endividado, um país onde a censura não deixava a liberdade de expressão, onde muita gente sofria nos calabouços, né? Muitas pessoas querem ignorar esse fato, mas a gente sabe que essa liberdade na década de 70 não havia. Muitos jovens, muitos poetas, muitos jornalistas, né, ligados a movimentos de resistência contra a ditadura morreram naquela época. E ele diz, no Floral 2 ele diz, minha terra tem Palmares, memória Calatijá. Palmares aí numa referência belíssima a Zumbi dos Palmares, né, o Quilombo dos Palmares, que foi exatamente o foco de resistência dos escravos contra os senhores, né, contra os senhores escravagistas. Peço licença poética. Licença poética é quando a gente vai escrever um poema, a gente precisa então aumentar uma rima, diminuir uma métrica ou coisa que o valha, a gente vai então usa algo diferente do trivial que a gente chama de licença poética. E normalmente se diz, cantando, na época era muito comum as crianças aprenderem, né? Ceará, capital Fortaleza, Pernambuco, capital Recife, Pará, capital Belém. Então ele pede essa licença poética e inverte para ganhar uma rima aqui e fazer uma crítica também a esse tipo de ensino. Ele vai dizer, peço licença poética, Belém, capital Pará. E o poeta e o eu lírico, no caso, né, o indivíduo que fala no poema, de repente se lembra que pode estar sendo ouvido ali, que está sendo percebido por alguém que pode dedurá-lo. E ele diz, bem, meus prezados senhores, dado o avançado da hora, errata e efeitos do vinho, o poeta sai de fininho, né? Ele quase se desculpa aí, olha, se tiver alguém aqui me espreitando, né, para me denunciar para os homens da ditadura, dos militares, do DOI-CODE, leve em conta aí, né, que já é tarde, o vinho já faz efeito e o poeta sai de fininho. E ele faz então uma última reflexão. Será mesmo com 2 S's que se escreve passarinho? E aí, esse passarinho aí, ele faz uma referência lá ao Sabiá, que cantava na poesia de Gonçalves Dias, né? E também a um cidadão muito conhecido do período da ditadura militar, chamado Jabas Passarinho, né? Que era então uma espécie de braço de ferro, um homem sempre ligado à justiça, mas a justiça do lado do governo autoritário, né? Então ele faz essa referência aí. E esse texto é muito bonito, muito interessante, porque ele é um exemplo sensacional de intertextualidade, né? Ou seja, os textos eles dialogam entre si. E esse texto do Carcasa, então, ele faz um diálogo milenar, né? Lá desde o próprio título, Jogos Florais, lá com Roma, né? com Roma, o Império Romano, com a sua ditadura, com seus escravos mortos nas arenas. Aí chega então, passa pelo romantismo lá, o falso romantismo do século XIX, né, com a independência política, que vai assumir então, Gonçalves Dias vai assumir essa importância poética para o nacionalismo brasileiro, e ele vai dizer, minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá, as aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá, na Canção do Exílio, né? E aqui ele vai fazer esse passeio, inclusive refletindo sobre a condição dos escravos, sobre a condição do Zumbi dos Palmares, do Quilombo dos Palmares, e trazendo para a nossa realidade aquilo que alguns autores já afirmaram, que a nossa casa hoje, o nosso bairro, a nossa favela, são as antigas senzalas, né? Ou seja, são as novas senzalas, né? E passa então por esse período de censura e chega até a fazer essa reflexão final, lembrando aí o Jabas Passarinhos, que era então ministro da Justiça dos governos, o eterno ministro da Justiça dos governos militares, certo? Fica aí então nossa dica. É interessante quando a gente lê um poema, um texto qualquer, uma crônica, um poema, a gente fazer esse link, essa relação com outros textos que a gente conhece. Principalmente hoje a gente pode fazer relação com texto da internet, do Facebook, do YouTube, ou mesmo
lembrar de uma novela, de uma série do Netflix que a gente viu e procurar pegar todos esses elementos para a gente fazer uma miscelânea, né, para que nós possamos compreender qual é o verdadeiro objetivo do autor, a realização desse poema, tá bom? Então, valeu aí, obrigado aí pela oportunidade, espero ter contribuído um pouco e até a próxima.